pregador, o que você está falando? Eu estou falando que esses sacerdotes aqui estão se sentando na mesa para clamar. Eles estão sentando na mesa para clamar contra o templo, contra a presença do Espírito Santo. Eles estão sentando na mesa para clamar como prender e matar Jesus. E é algo que me deixa muito abismado. Mas, Senhor... Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou pedir para os irmãos que estão com vossas Bíblias, abrir no Evangelho, no livro de Mateus, no seu capítulo 26. Enquanto os irmãos sacam vossas espadas, eu vou agradecer. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo ao meu pastor, ao pastor desta casa pela confiança. Quero agradecer meus familiares, meu pai, minha irmã, meu cunhado, os meninos do serviço, meus amigos, minhas amigas que estão aqui hoje, a geração eleita e cada obreiro, cada pessoa que está aqui na casa hoje. Eu quero que vocês saibam que agora, a partir de hoje, essa casa e cada um que está aqui está nas minhas orações. Tá? Então, no livro de Mateus, no seu capítulo 26, quem achou, dá uma glória a Deus. Quem achou, dá uma glória a Deus. E no seu versículo 1 vai dizer assim, Mateus capítulo 26, versículo 1. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse a seus discípulos: eu preciso que os irmãos me ajudem nessa noite. Não foi fácil para estar aqui, o pastor me acompanhando na batalha espiritual. Então eu peço que cada um de vocês me ajudem essa noite, nessa pregação. Então eu preciso que os irmãos gravem bem o versículo 1. Vamos novamente ler para que fique gravado no coração de vocês. E aconteceu que quando Jesus, quem disse? Jesus. Aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse a seus discípulos: bem sabeis que dentro de 2 dias se celebra a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Pode se assentar glorificando. Aleluia! Glória a Deus! Essa foi uma palavra muito complicada, não vou mentir. Você tem entendimento de um negócio desse. É um fardo que Deus dá para a gente carregar, mas glória a Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer que aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, ele concluiu os seus discursos e foi ter com seus discípulos. Ele fala: bem sabeis que dentro de 2 dias será celebrada a festa da Páscoa. Então ele pega e fala para os seus discípulos: é chegar a hora que o Filho do Homem é entregue para ser crucificado. Ele já vai avisando os seus discípulos. A Bíblia nos deixa entender que Jesus sempre teve um amor diferente com os seus discípulos, sempre foi muito íntimo deles. Muitas das vezes a gente acha assim: Jesus, quando se fez carne, foi um homem de ferro, ele nunca sentiu dor, ele nunca sentiu nada. Essa palavra nos mostra, ela vai nos mostrar que Jesus, quando se escarneceu, desceu da sua glória, quando ele se fez carne como a gente, mesmo não pecando e sendo falho, ele passou por tudo que nós passamos, ele conseguiu suportar todo o processo para o cumprimento do propósito que Deus tem conosco. Aleluia! Então, a palavra vai nos dizer que logo após isso, se reuniram os principais sacerdotes daquela época, os escribas e os anciões se reuniram e se assentaram, foram ter no palácio de Caifás, o sumo sacerdote daquela época. A Bíblia já nos mostra, ela já nos dá a entender nesse começo que esses sacerdotes escolhidos não exerciam ótimo sacerdócio, eles não tinham para com Deus o respeito, eles não tinham a decência de saber que o merecimento que Deus recebia, a adoração que Deus merecia, eles não respeitavam mais como deveria ser respeitado. A Bíblia nos diz que os principais sacerdotes, os escribas e os anciões se reuniram, se assentaram no palácio de Caifás. Então aí nós já vemos, como assim, pregador? Eles não exerciam um lindo sacerdócio, mas como tem que ser Bíblia, eu explico dentro da Bíblia. Eles não exerciam um sacerdócio, eu pegando como exemplo um profeta que exercia um sacerdócio melhor que o deles. Vamos voltar um pouco à Bíblia, falar acerca de um profeta que todos nós conhecemos, Moisés. Como assim? Moisés é levantado por Deus, mas é profeta. Como que exercia um sacerdócio? Moisés
Moisés, nós bem sabemos que é levantado por Deus para livrar o povo de Israel da mão dos egípcios, para tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra que emana leite e mel, para a terra que o Senhor tinha separado para eles. Então Moisés se vê em um parafraseamento que ele não sabia o que fazer. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não tenho autoridade. Senhor, eu não consigo. Mas Deus fala, eu sou contigo. E Deus vai com Moisés do começo ao fim. Mas pregador, eu ainda não entendi, então vamos lá. Olha o sacerdócio de Moisés se iniciando. Moisés é levantado como profeta. Ele vai no Egito e começa. Ele vai falar como o rei do Egito e não, o povo não sai. Então tudo bem, Deus manda as pragas. Deus manda as pragas, o povo, por o amor de Deus, é tirado do Egito e vai adorar o Senhor. E o rei daquela época vem atrás deles. Mas o que Deus faz? Moisés, eu sou contigo, vai. E Moisés é indo. Moisés cuida do povo, do começo do seu sacerdócio, do começo do seu chamado até o final. Moisés é chegado uma parte, uma palavra que quando eu comecei a ler a Bíblia nunca me fugiu da minha mente. A Bíblia vai nos dizer que Moisés está sentado, ele está cuidando do povo de Israel, um pouco antes de ser separadas as tribos, antes de ser separadas as 12 tribos. Então Moisés cuidava de todo o povo, era Deus, Moisés e o povo. A Bíblia nos relata que o sogro dele chega lá. O sogro dele está lá cuidando, o sogro dele está lá, foi de encontro com eles, e o sogro dele passa a tarde analisando, passa a tarde olhando, passa a tarde vendo o que Moisés fazia. Então lá o sogro dele vê que Moisés ficava o dia inteiro cuidando dos assuntos do povo. E lá o sogro dele o exorta: Moisés, não é assim, desse jeito você faz e vai de garra. E agora que eu venho lançar a primeira aqui para vocês essa noite, Deus me incomodou para falar: ei, as coisas dele não é de qualquer jeito, as coisas dele tem que ser feitas com ordem e com decência. Não adianta você achar que para Deus é de qualquer maneira, que para Deus é igual para o homem, não. Você aí que está achando que Deus não te vê, Ele está vendo você nos pequenos detalhes, Ele está vendo o seu clamor, Ele está vendo aquele que clama por Ele na madrugada, aquele que busca pelo familiar. Ei, Deus é contigo. Então, a Bíblia nos relata, meu Deus, que Moisés continua, ele livra o povo e vai com o povo para fora. E Moisés tinha um motivo para parar. Por quê? Moisés fazendo tudo certo para Deus, o povo adorando o bezerro de ouro, o povo sempre pecava, o povo sempre ia contra as vontades de Deus. Mas Moisés exemplificando, exercendo um ótimo chamado como profeta, mas também como sacerdote. Quando o povo errava, ele levantava: Senhor, não deixe que tua ira venha sobre eles, papai. Tenha misericórdia deles. E ele continua. Moisés vai exercendo o seu chamado de profeta. E ele vai sentir a terra que emana leite e mel. E Deus é com eles. E chega numa certa parte que ele desobedece uma ordem de Deus. E Deus fala: Moisés, lá você não entra. Moisés já ganha mais um motivo para falar assim: eu não entro lá. Então deixa que o povo vai sozinho. Arruma outro profeta. O Senhor é Deus, levanta outro que aqui eu paro. Mas não, Moisés, mesmo sabendo que não ia chegar na terra que emana leite e mel, ele estava aqui, ó. Deus me chamou, eu continuo e termino o meu chamado. Deus me separou, eu faço e termino. E Moisés vai até o final, mesmo sabendo que não entraria na terra que emana leite e mel. Ele guiou o povo até o último instante. Então, é um ótimo exemplo de sacerdócio. Olha o profeta exercendo o sacerdócio. E a Bíblia nos mostra agora, nesse momento, em Mateus, seu capítulo 26, sacerdotes que não exerciam. Pregador, o que você está falando? Eu estou falando que esses sacerdotes aqui estão se sentando na mesa para clamar. Eles estão sentando na mesa para clamar contra o templo, contra a presença do Espírito Santo. Eles estão sentando na mesa para clamar como prender e matar Jesus. E é algo que me deixa muito abismado. Mas Senhor, por que o Senhor não matou e levantou outro profeta? É porque o cumprimento tinha que acontecer. O cumprimento da palavra nos profetas antigamente. Então a Bíblia vai nos dizer
que eles se assentam e tramam. Mas um se levanta e fala: não, Senhor, não pode ser na Páscoa. Porque eles tinham entendimento pelos milagres que Jesus tinha realizado, que se fosse acontecido isso na Páscoa, causaria muito tumulto no dia da celebração. E Jesus, por efetuar muitos milagres, também tinha pessoas que o amavam. Ele era amado entre o povo. Então eles tinham que tramar algo para poder prender e matar Jesus, como se ele tivesse feito algo abominável aos olhos de Deus. Então eles pegam e se calam, e a Bíblia vai nos dizer que Jesus vai de encontro agora. Jesus vai estar agora na cidade de Betânia. Ele vai estar na casa de Simão, o leproso. E Jesus está sentado à mesa, tendo palavra com seus discípulos. E a Bíblia vai nos dizer que veio uma mulher com um vaso de alabastro cheio de unguento. Ela vem com esse vaso em direção a Jesus e o derrama na cabeça dele. A Bíblia nos mostra 2 vezes, falando que esse unguento era algo muito valioso. E ela pegou esse algo muito valioso e derramou na cabeça de Jesus. Mas o que era isso, pregador? Unguento naquele tempo era uma especiaria, era uma espécie de gordura misturada com perfumes, algo de valor inestimável até para aquela época. Era algo que até para quem era rico era difícil de se ter. Então ela pega e derrama sobre a cabeça de Jesus. Os seus discípulos, não entendendo, se levantam e falam: para que tal desperdício? Mas Jesus pega e já entendendo o que ela fez, ele pega e fica quieto e diz: para que tal desperdício? Você poderia muito bem ter vendido de tal valor e dado para os pobres o dinheiro. Mas Jesus pega e fala: por que molestas essa mulher? Jesus sabia o que ela tinha feito. Ele sabia que aquilo que ela estava fazendo tinha propósito. Aleluia! E eu fui me perguntando: mas Senhor, por quê? Porque se a gente se aprofunda nos estudos que falam sobre esse unguento era algo, essa especiaria, era algo que era entregue, era passado no pé dos visitantes quando vinham à sua casa, para falar assim: seja bem-vindo, me alegrei com a sua chegada. Então ela derramou sobre a cabeça de Jesus. E o Senhor, eu ainda não entendi. Era ela já acreditando no ato de fé sobre a chegada do Messias. Ele seria crucificado, mas a vinda dele seria novamente. Ela já sabia que o homem podia crucificar, mas se o propósito dele aqui ainda não tivesse terminado, ele voltava, porque a morte não vence ele. Ele é sobre ela. Então, eu fui me aprofundando mais, e Jesus vai ter com os seus discípulos para a preparação da Páscoa. Jesus vai, e seus discípulos: mestre, onde vai ser a Páscoa? Onde nós vamos celebrar essa festividade? E seus discípulos: filho, vai de encontro com um homem que fala que é chegada a hora. E esse homem vai preparar tudo o que nós precisamos para a celebração da festa. E os discípulos vão, encontram com esse homem, e é tudo preparado para Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, na sua última Páscoa, é chegada a tarde, ele se assentou à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, e disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Isso nos pega bastante, porque Jesus já sabia de tudo. Jesus sabia da traição de Judas. Jesus já sabia o que Judas ia fazendo. Jesus já sabia da maldade que se enraizava no coração dele. Mas mesmo assim Jesus pergunta. Por que ele pergunta? Porque ele ainda esperava que houvesse um forcinho de arrependimento para que Judas não viesse fazer Jesus, mesmo sabendo que seria traído, ainda estava com o traidor do seu lado e falando assim: não, ele vai. Mas Judas não se arrepende. Então acontece que o cumprimento estava acontecendo. Aquilo profetizado lá atrás está se cumprindo. E a Bíblia vai nos dizer que ele sentado, e o mestre fala isso, e os discípulos: Senhor, por acaso eu te trairei? E todos ficam nervosos. E Judas pergunta logo após: eu te trairei? E Jesus responde: tu o disseste. E a Bíblia vai nos dizendo que logo em seguida Jesus, ele pega, reparte e dá a ceia para os seus discípulos. Dá o pão que simboliza o corpo, o vinho que simboliza o sangue de Jesus. Ele pega, dá para os seus discípulos, eles ceiam. E logo após eles cearem, Jesus vai para o jardim. Eles cantam um hino antes de ir e vão para o jardim. Eles vão para um local, para ser mais
Exato, um local chamado Getsemane. E chegando nesse local, Jesus pega com seus discípulos, fala, aguardem aqui. Vai Jesus à frente, vai Pedro, Tiago e João junto com Jesus. E Jesus começou a se entristecer. Jesus se entristecendo, pois as pessoas falam assim que Jesus só começou a sentir o peso, o fardo que traria a cruz quando ele sobe. Mas não, aqui antes, quando Jesus estava orando, ele já sentiu o peso. Ele já sentiu o fardo de nossas vidas sobre ele. Ele já sentia todo o pecado, toda a bola de iniquidade sobre a vida dele ali naquele momento. Então a Bíblia vai nos dizer que Jesus fala para os seus discípulos esperarem, e ele vai um pouco mais à frente. Ele se prostra diante do teu rosto e começa a orar para o papai. E ele fala, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice. Mas Jesus, aí ele pega, Senhor, a Bíblia vai nos dizer que ele volta para ter com os seus discípulos. E ele vê os seus discípulos dormindo. Eu imagino Jesus amargurado, todo o pecado do mundo sobre ele ali. Ele já sentiu o peso da cruz. Ele sentiu o distanciamento de Deus com ele. Porque o pecado nos distancia de Deus. Ele sentiu tudo aquilo, tudo sobre ele. Todo o nosso peso, tudo que o inimigo queria sobre nossa vida, sobre ele. Ele pega, ele vai, eu imagino ele não ter com seus discípulos. Querendo um abraço, um aconchego, e seus discípulos estão dormindo. Então Jesus nos acorda. Jesus pergunta a Pedro, nem por uma hora pôs vigiar comigo? E Jesus fala, vigiai e orai. Eita Jesus. E Jesus vai orar novamente. E Jesus ora novamente para o Pai. E volta e vê seus discípulos novamente adormecendo. E Jesus pega, nem fala mais nada e vai orar novamente. Repete as mesmas palavras. Eu imagino a oração de Jesus como deveria ter sido forte. Eu nem imagino as palavras que foram usadas. O peso dessa palavra já quebra meu coração. Só de imaginar o peso, o fardo que ele estava segurando naquele momento. O fardo que era para ser direcionado para nós estava sobre ele se despiu de tudo. Ele desceu da glória, ele veio e falou assim, ei, olha, vou dar um exemplo agora muito vívido. Quantos reis da Bíblia subiram no trono e falaram assim, não, esse povo não é digno de mim. Mas ele, o dono de tudo, ele desceu do trono, veio na terra e falou assim, ei, eles não são dignos de mim, mas por eles, por amor a eles, eu me despi da minha glória para salvar eles. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus acorda seus discípulos e fala, ei, dormis, é chegada a hora. É chegada a hora que o traidor irá me entregar. E Jesus, antes de terminar o discurso que estava tendo com seus discípulos, se depara com Judas Iscariotes, um dos seus discípulos se achegando a ele. E o Judas chega, ele fala, mestre, e dá um beijo nele. E Jesus aqui veio, e ele, na hora que ele beija Jesus, todo o pessoal, ele vinha com a multidão, e todos armados. A Bíblia deixa claro, com porretes, como se fossem buscar um ladrão, alguém que tivesse feito muito mal a alguém, mas bem pelo contrário, ele que só fez o bem, era perseguido como um ladrão. Então Jesus está lá, e Jesus é preso e amarrado por eles. Após Jesus ser preso, Jesus é levado por eles. Mas antes disso tudo acontecer, se levanta Pedro saca da sua espada e corta a orelha de um dos serviçais do sumo sacerdote Caifás. E ele pega e Jesus fala de Pedro, guarda a tua espada. Aquele que com a espada desembanhada ferir, esse pela sua espada será ferido. Era Jesus já falando, no Evangelho não tem espaço para espada. Quantas vezes nós no culto já escutamos, ei, para vir para Jesus não é pelo amor, para vir para Jesus não é pela dor, não sei o que, não, para vir para Jesus é pelo Espírito Santo. É Ele quem convence os pastores. Ninguém aqui pode convencer o teu espírito, ninguém pode convencer o seu coração a se quebrantar diante de Deus, mas Ele pode, o Espírito Santo, Ele trabalha em nós. Então Jesus é levado, e a Bíblia vai nos falar que Jesus sendo levado, Jesus
é levado aos sacerdotes daquela época e ao sumo sacerdote Caifás. E lá eles procuram a ter com Jesus algo que pudesse incriminá-lo. Porque mesmo Jesus sendo incriminado, sendo levado para eles ainda não tinham nada concreto para poder decretar a morte de Jesus. Então a Bíblia nos fala que eles, buscando algo para poder matar Jesus, se levanta o sumo sacerdote Caifás e começa a fazer perguntas para Jesus. E ele pega e pergunta para Jesus: é tu o Filho de Deus? E Jesus pega com poucas palavras e responde ele. E após a resposta, que eu acho muito intrigante, ele pega e se levanta, blasfemou quem dizia a ele: não é filho de Deus, não é possível Deus dele mandar teu filho para descer na terra para ter conosco. Ele se levanta: não tem como. Eu imagino a inveja, tal tamanho dos sacerdotes ou do sumo daquela época para com Jesus. Um homem que é mandado do céu, se despe da sua glória, desce de toda a honra e vem aqui se fazer de inocente, aquele que sabia de tudo se fazendo de quem não sabe de nada, aquele que sem estudar, aquele que sem buscar já sabia todos os segredos tanto da terra quanto do céu. Ele, maravilhoso, exaltado, vindo aqui morrer por nós. Então a Bíblia vai nos dizer que eles pegam e falam que Jesus blasfemou. E já é dado como motivo para matá-lo. E a Bíblia vai dizer que ele é levado pelos pessoal daquela época, pelo povo daquela época, para ter com, se não me falha da memória, Pilatos, para ter com ele. E Jesus é levado para ter com Pilatos. E chegando lá, Pilatos não vê maldade em Jesus. Pilatos já não consegue enxergar. Pilatos entende o motivo de Jesus estar ali. Pilatos entende que por inveja, por ele estar fazendo isso, por ele estar fazendo aquilo que os sacerdotes não estavam fazendo, ele estava sendo apontado por ele, aqueles que até tal momento eram usados pela boca de tais profetas. E o Senhor te diz: assim te diz o Senhor. Mas chega um que diz: em verdade vos digo. Chega um que não fala da autoridade do Pai, mas usa da autoridade do Pai, porque ela também é dele. Chega um cheio da unção e da presença de Deus. Então Jesus é levado, e a Bíblia vai nos dizer que Pilatos, não vendo nele maldade e descobrindo, a sua esposa chega: ei, não toma com ele sustento desse justo, porque tive com ele muita dor e aflição em meus sonhos. Então Pilatos pega e, numa maneira de tentar livrar Jesus, fala: ei, eu tenho um preso e Jesus, o preso chamado Barrabás, e fala: quem vocês querem que eu liberte? Era costume daquela época ser liberto um. E o povo fala assim: ei, liberta Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos tentando, mas por quê? E toda vez que ele tentava, o povo se enfurecia. Toda vez que ele tentava, o povo se irava cada vez mais, pelo fato de estar sendo influenciados pelos sacerdotes daquela época. Então o povo pede a crucificação de Jesus. E a partir desse momento, o ato de Jesus, a caminhada de Jesus na terra começa a mudar. Jesus, que vinha operando tais milagres para o reino do céu, agora se vê em caminho de ser humilhado, se vê em caminho de ser destruído como homem nesta terra. Então Jesus vai ser levado para a cruz. Então a Bíblia fala que eles açoitam Jesus, eles levam Jesus para a cruz e entregam para os soldados. A Bíblia nos deixa muito claro que eles judiavam de Jesus, tanto batendo, tanto cuspindo. Eu imagino Jesus, dono de toda a glória, se fazendo homem lá apanhando, recebendo todos os nossos pecados, e mesmo assim: Senhor, papai, perdoa, não sabem o que fazem. Oh Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. E Jesus continua na minha cruz, continua na caminhada da cruz, e eles encontram um homem, Simão Sirineu, e eles falam: eu creio que ele levasse a cruz, porque tamanha era a crueldade dele com Jesus, que Jesus não aguentaria levar a cruz, que pesava cerca de
45 quilos o pedaço, porque ela era dividida em 2 pedaços naquela época. Era tanto a parte de baixo e a de cima, e só a de baixo pesaria 45 quilos se você se aprofundar. Então, eles fazem com que ele leve a cruz de Jesus. E ele levando, ajudando Jesus. É chegada a hora. Eles chegam num vale, eles chegam num lugar, e lá eles entregam a cruz e levantam Jesus. Eu imagino tantos que foram levantados naquela época na cruz e não eram dignos de pisar na terra, mas naquele momento não era ele que não era digno, era a terra que não era digna dele estar pisando nela. Naquele momento não era o mundo que perdia, mas um ladrão. Era a terra que perdia o Salvador, era a terra que entregava o dono, a terra que entregava o seu Criador. Então Jesus se entregando, Jesus é levantado na cruz, e ao lado dele tem 2 ladrões, ao lado de Jesus como sempre o centro, no meio dos 2. A Bíblia nos relata desses 2 ladrões, que eles estavam em pé de igualdade, os dois pecadores, 2 ladrões que levados pela vida de iniquidade, estavam e chegaram naquele mesmo ponto, mas Jesus inocente no meio deles. E aí a Bíblia nos dá a entender sobre a nossa geração de hoje em dia, sobre o povo de hoje em dia. Por que, pregador? Na Bíblia nos relata desses 2 ladrões, que um blasfemava contra Jesus, ele julgava Jesus: se tu é Cristo, desce da cruz e salva a ti mesmo e salva a nós. E o outro também, ele começou blasfemando, mas ele entendeu o propósito de Jesus estar em cima, e logo depois ele se arrependeu. Papai, se for possível que eu te veja no teu reino, lembra de mim, Senhor. Então ele fala para Jesus, e ali nos mostra muito sobre o tempo de hoje em dia. Ali temos 2 pessoas, a geração dos jovens de hoje em dia. Cuidado, jovens, ali tem a geração que espera ver para poder crer em Jesus, mas também tem a geração eleita, a geração que está aqui hoje, a geração de jovens que não vai levantar, a geração de jovens que não viram, mas creem no nome de Jesus. Então, jovens, não se deixem escarnecer, não se percam. Eu sei que esse mundo de hoje em dia é sensual, tem muito manjares, tem algo que chama a nossa atenção. Ei, mas eu vos garanto que se aqui na terra, como foi dito, não alcançarmos objetos bem materiais, ei, lá na glória seremos premiados, lá na glória seremos com o Pai. Ei, Jesus, oh papai. E Jesus me mostrou bastante sobre essa nossa geração. Jesus me mostra bastante o que está acontecendo hoje em dia, porque muitas das vezes nos deixamos escarnecer e julgamos Judas por ter traído, mas é por tão pouco que trocamos a presença, é por tão pouco que deixamos de adorar o Senhor, é por um momento, é por 5 minutos, é por 10 minutos de prazer, é por uma noite que trocamos uma vida, por uma vida trocamos a eternidade com o Senhor. Jovens, atentem-se. E eu buscando a palavra, e essa semana foi complicada, eu buscando a palavra, eu perguntando: Senhor, mas tem algo que o Senhor quer entregar esta noite para a sua igreja? E Jesus mandou: vim aqui, igreja, e falar para os jovens que aqui estão: ei, tenho eu visto o teu clamor, tenho eu respondido àqueles que me buscam, tenho eu indo atrás dos seus buscares por mim. Ei, parente seu, não permanece lá onde está. Eu sou Deus indo agora de encontro. Eu sou Deus livrando do laço, quebrando o embaraço, destruindo a seta. Ei, jovens, não pensem que está perdido, que a mão do Senhor não nos alcança. Ei, Jesus mandou falar: continua. Ele é contigo. Tem vontade de pregar? Pode ficar tranquilo. Ele vai fazer com que chegue a hora de você pregar. Ei, confia no Senhor. É, Jesus maravilhoso. Eu pedi para os irmãos que deixassem um versículo na
na mente de vocês o versículo para que ele ficasse guardado em seus corações. E eu vou repetir ele. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse a seus discípulos, quando Jesus concluiu todos esses, ele disse a seus discípulos, então bora lá para um dos discursos, vamos lá para um dos discursos que Jesus concluiu. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidos diante dele todas as nações, e o apacentara uns aos outros como o pastor aparta as ovelhas do bode. Ei, é chegada a hora da volta dele, é chegada a hora da volta do Pai, e nós clamamos pela volta dele. Mas peraí, você quer ser separado com a nação que fica, ou com a nação que sobe? Você quer ser comparado com aqueles que vão ir para a eternidade no lago do fogo, ou quer se ajuntar com o Pai e adorar em espírito e verdade na glória? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria colocar um louvor. Aleluia. Glória. Aleluia. 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 Eu queria que você colocasse um louvor para mim, enquanto Deus te sustentar. Tentar para os irmãos, para as irmãs que aqui se encontram. Como está o coração de vocês? Ei, esse preenchimento aqui é só aqui que tem. Pode se encher lá fora, mas não se compara aqui dentro. Quando estiver sozinho, o vazio ainda vai estar no seu peito. Mas se você der o primeiro passo, vir para o altar e aceitar Ele, se reconciliar com Ele, esse vazio não fica. Eu saio, eu paro de pregar, eu saio da igreja se esse vazio continuar no seu peito. Sabe por quê? Porque quando ele entra tem mudança. Quando ele entra não permanece. Ei, eu venho fazer um apelo. Tem algum jovem, alguma pessoa que aqui hoje está, que quer se reconciliar, que por algum motivo tem caído ou tem errado na presença do Senhor e hoje quer se arrepender. Ei, ninguém está aqui para te julgar, bem pelo contrário, nós estamos aqui para fazer o sacerdócio perfeito. E como que é? Acolher as almas, ensinar o melhor caminho. Ei, se tiver alguém, por favor, pode vir dar o primeiro passo para ele. E eu prometo, ei, a Bíblia diz: não faça voto de tolo, mas eu prometo por ele, eu prometo. Ei, vem pra cá que a sua vida muda. A sua vida vai mudar completamente diante da presença do Senhor. Diante desse apelo, eu vou só tocar um pouquinho no coração de vocês. Ei, como foi nos dito, a Bíblia, ela nos relata a história do filho pródigo. E como que era esse filho pródigo pregador? Era um filho que tinha tudo na casa do seu pai. Ei, a Bíblia não dá a entender que seu pai tinha dinheiro, tinha escravos, tinha comida em abundância, o pão era farto. Então, esse filho, ele reivindica, ele pede a herança que ele tem direito pelo seu pai e fala: pai, eu quero a minha herança. O pai dele: tá aí, filho, pode pegar a sua herança. O pai dele entrega a herança e após alguns dias, o filho vai da casa e vai viajar. Ele vai para terras distantes. E lá numa vida pecaminosa, gasta tudo errado, gasta com prostituição, com tudo que o mundo tem a oferecer. E a Bíblia vai nos dizer que passado o tempo chegou a fome, a escassez naquelas terras. E ele vai ter cuidando dos porcos com os cidadãos daquela região. Ele chegando lá, ele sente vontade de comer a lavagem que os porcos comiam. Ele tendo aquilo, ele sendo filho que tinha tudo na mão, filho que tinha tudo em fartura. Ele agora se vê num local, na lama, junto com os porcos. Ele se vê querendo comer lavagem. Ei, você, filho pródigo, está querendo comer lavagem? Não, vem aqui que aqui tem pão farto. Então a Bíblia vai nos dizer que esse mesmo filho cai em si novamente. Ele cai em si, ele fala: ei, pequei contra o céu, e pelo meu pai não sou digno de ser chamado de filho. E ele fala: ei, eu vou ter com meu pai. E ele vai ao encontro do pai dele. Mas sabe o que mais pega, presbítero de Djalma? Sabe o que mais pega? É que ele fala que a Bíblia fala que ele está a caminho. Ele ainda
ainda não chegou. Ele está a caminho para ter com o pai dele. Ele a caminho, sem ter chegado, o pai dele vê ele de longe. Aleluia. Ei, é meu filho. Ei, é meu filho. Vai ter ele vai ter um encontro, pula no pescoço, ele o abraça, ele cuida dele. A Bíblia nos diz que ele fala para o pai dele: pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai dele não estava nem aí para isso. O pai dele não queria saber dos erros. O pai dele queria saber do de agora. Ei, não importa o teu erro passado, Deus quer saber do teu presente. Não importa quem você foi no passado, Deus quer saber do seu agora. Como está seu coração diante de Deus? Ei, vem, Jesus te espera. Vem comendo a palavra da vida novamente. Aceita o papai como seu único salvador. Se reconcilia com ele. Eu queria pedir, se tiver alguém que queira se reconciliar ou aceitar Jesus, que levante a mão, que não tenha coragem de vir aqui. Pode levantar a mão que os obreiros da casa vão até você. Mas então, enquanto isso eu faço uma oração e aqui eu termino agradecendo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor. Papai, eu venho com cada vida que se encontra aqui agora, Senhor. Papai, eu venho te pedir que esse culto, papai, tenha mudado vidas, tenha, papai, podendo ser uma palavra direcionada do céu para corações esta noite. Eu venho te pedir, papai, que cada pessoa que entrou aqui hoje, papai, se estava abatida, se estava entristecida, papai, repreende esse espírito de tristeza agora. Repreende tudo aquilo que vinha trazendo mal, papai. Se tinha alguém agora debaixo de obra de macumbaria, se tinha aqui alguém, papai, debaixo, papai, de palavra contrária, Senhor, vai com tua mão forte agora sobre cada um dos teus filhos, papai. Repreende o devorador, papai, que não falte pão na casa deles, Senhor, que tudo que eles vierem ter como sonho, se for concordância com o Senhor, venha se concretizar, papai. Papai, eu profetizo que esses jovens que aqui se encontram, papai, vão ser a geração que vão contemplar a vinda do Mestre, vão ser a geração que vão subir para a glória, vai ser a geração que, enquanto o nosso Pai não volta, que prega o Evangelho nos quatro campos. Ei, os jovens que estão aqui hoje vão ser a geração levantada, que não tem medo da fornalha, que não tem medo da fornalha. Papai, eu venho te agradecer por cada vida que está aqui hoje, em nome de Jesus.